A próxima sessão intitula-se Financiamento de Cuidados Integrados. Que resultados queremos incentivar? Convido para o palco a oradora desta sessão, Jacqueline Melander, do Economics by Design. Thank you very much, and thank you very much for inviting me to join you in this incredibly beautiful venue and on such a lovely day, a lovely afternoon, to talk about financing and payment models for integrated care systems. It's a real pleasure and an honour to be here at this time when you're embarking on an exciting new national journey for integrated care in Portugal. I'll take this opportunity now to wish you all the best. I hope for every success. I want to talk to you, I've been asked to talk to you this afternoon about payment models from an international perspective. I don't have any knowledge really about how money flows through the system in Portugal. So please forgive me if I show my ignorance. But I do have a lot of experience working on the international arena, looking at payment models across the world. I want to share some of that experience with you today. So I'm going to just start by taking us back a step and looking at the fact, really, that almost every country in the world, and even low to middle income countries, are at the moment looking at how to improve the integration of their healthcare systems. So you're not on your own. Everybody's trying to really win the prize of integration. And in 2016, the World Health Organization published the Integrated People-Centered Health Services Framework. If you haven't already read the documentation and the evidence base behind the framework, I would encourage you to do so. It's a really good, structured framework for thinking about integrated care. And, as Niamh said earlier on today, there are very many definitions of integrated care. And the nice thing about the WHO framework is it allows you to look at it from the sort of systems level, the national level, the regional level, the subnational level, and also the very local level. The work, I should also say that the work that IFIC have done, the Integrated Healthcare Foundation that Niamh is chief executive of, has also been superb. And their website is a real rich source of literature, studies, reviews, on all aspects of integrated care, well worth a visit. Now, there are 5 big pillars of integrated care, strategic pillars, in the World Health Organization framework. I'm not going to go through all of them. I'm going to focus on the 5th pillar, which is about creating an enabling environment. And if we think about creating an enabling environment, what do we mean? Well, I wish I could come to you today and say, here is the right system framework for integrated care to flourish in your country. But I can't, because there isn't one. And the reason there isn't one is because it's so very context specific. So in some countries, you can have different models of integrated care in different regions, in different counties, and they'll each succeed in their own way because they're addressing local problems and local contexts. Now, there's lots of evidence that this works if you get it right. Niamh pointed to some of that evidence this afternoon. But it is complex and it is context specific. Yeah, so no single model of integration can really be picked up and replicated elsewhere. Let's talk about this enabling environment. Again, there's some strategic pillars within that. I'm going to talk to you now about funding and payment reforms, but some of the others were mentioned by Niamh are really very important, and you can't really have one without the other. So, for example, she talked very much about information and digital and the information sharing. This is a crucial issue. Leadership and management, the ability of the workforce
to work as part of multidisciplinary teams, and really work as part of multidisciplinary teams. But I'm going to focus on payment reforms, and I'm going to start by thinking about, what a payment system is. So the Integrated People-Centred Health Services Framework Funding and Payment Strategic Pillar recommended a bunch of strategies, and they're well documented. I'm not going to rehearse them here, but they, in a nutshell, the first thing that's really important is ensuring that there's sufficient health system funding to pay for what's needed. It's no good seeing integration as a means of squeezing the last drip of health out of the budget that you've got. It's got to be properly funded regardless of whether you had an integrated system or not, but you need to have a baseline service that's funded properly. And systems also need to be able to allocate resources in a way that aligns with their priorities and goals. So you need to have some kind of strategic leadership in place and strategic purchasing sitting behind your payment models to make sure the money goes to where you want it to go to achieve your goals. And then lastly, the framework suggests that you need a flexible use of payment mechanisms. I'm going to come right back to this at the end. And that flexibility is about enabling those who have responsibility for pushing the money out in exchange for a set of services, have the flexibility to work with their providers to ensure that those flexibilities enable those services to be delivered according to the outcomes and performance that you want to achieve. So what drives the choice of one payment mechanism as another? All it is, really, strip it right back, a provider payment mechanism is just the way in which money is transferred from those who are paying for the service to a provider in a fair and transparent way and as sustainable compensation for the delivery of health and related services. That's all it is. We make it very complicated, but it's just about how you push the money through the system. Some of you will have heard about provider payment mechanisms in the context of integrated care. And if you think about the mechanism that would be used, we're talking about finding an optimal method, the best method that fits the objectives and the priorities of the payer to the capacity and the capability of the provider. So some providers in systems are really mature, they are able to take risk, they are able to organise their resources, they are able to operate at scale and move money around their system, in which case you have you can operate a different mechanism than those where you've got small providers who are unable to take risks. Think of the third sector, the voluntary sector, your civil society. They're much less able to take risk, for example. So you need to take that into account in thinking about what method to use. Some of you will have heard that we've started on our journey too in England in the NHS. And I did want to talk about this. I hope you can see those slides. There seems to be some chairs in the way. Apologies for that. I was saying to Vanessa over coffee that really because of the COVID pandemic, we accelerated the implementation of our new integrated care systems, and they became statutory. 42 integrated care systems became statutory entities in 2022. So it's very, very new in our system. We've been playing with integrated care for about 20 years, but we've only really started to govern it properly in the last 2 years. But what we've done also is to think about what the payment mechanisms should be. And what's been set up to support our system is a capitation model, essentially, funding each of the 42 integrated care systems, complemented by very specific funding for things like reducing health inequalities, reducing the long waiting lists that are left behind following the COVID pandemic, but fundamentally a fair shares model going to each integrated care system,
but then each integrated care system having the flexibility to allocate resources across their system to providers to achieve the goals that they want to achieve. I'm going to come back to this a bit later on, but effectively enshrined in law now, these integrated care systems have the flexibility to design their own payment mechanisms. They're not quite doing it yet. That's probably going to take 3 or 4 more years, but they are certainly moving towards that. Now, good quality provider payment mechanisms, as I said earlier, ensure that funds are available to pay for the right resources of staff, supplies, facilities, in the right geographies, in the right outlets, at the right time to meet the needs of the healthcare professionals and the patients and the population. That's quite a big ask, isn't it? To have a payment model that will do that. But that's essentially what we aim for as a good quality payment mechanism. If you really get it right, you can also use it to influence strategic change. So it's not just about making sure the money's there to pay the salaries at the front door for somebody who's delivering the service. It's also about enabling strategic change. And one of the things that we're all very focused on with integrated care is to enable prevention, population health improvement, improved care coordination and disease management, and overall better health outcomes and a better patient experience. And if you can use provider payment mechanisms, even in a small way, to push you in the right direction, that's a good thing to be wanting to do. Unfortunately, we have, as Niamh said, across Europe, we have many countries which have provider payment mechanisms that actually push the system in the other direction. So, for example, they reward hospitals for seeing patients. They reward hospitals every time they see an outpatient or every time they admit a patient. And primary care often gets paid capitation funding, which means that they don't really have any interest other than altruism in seeing a patient themselves. So if there's a choice between you've got a complex patient, needs a bit of extra time, do you keep them in your surgery, you don't get paid anymore, or do you send them to the outpatient clinic where the consultant can see them who is going to get paid more? What do you do? Now that's an example of a payment mechanism that's pushing in the wrong direction. I'm not saying everybody is driven by that payment mechanism to behave in that way. I don't believe that at all. But it only has to be a little tiny tweak, and it can make a big difference. The other thing is, I suppose, with provider payment mechanisms, it is the sort of nirvana to everybody. Everybody thinks, oh, if we had a provider payment mechanism, we could achieve equity of access to services. You know, we could achieve more efficiency. We could achieve a better provider responsiveness to the patient experience. That's putting a hell of a lot of pressure on a provider payment mechanism. And as I said right at the beginning, let's strip it right back. All we're trying to do with this money is make sure it gets to the right place so it can pay the bills, yeah, and it delivers at the front end in a very complex system. But there are lots and lots of different objectives of provider payment mechanisms. This comes from another very good source, which I would encourage you to read if you have an interest in this field, and it's the Joint Learning Network. It is focused on LMICs rather than developed countries, but my goodness, there's some fantastic material there. And the Joint Learning Network have produced a number of syntheses of studies, one of which is on provider payment systems, and I would encourage you to look at it. It's a very good review of the different payment systems across the world. I did some work in 2020, for the World Health Organization, which required us to review the provider payment mechanisms globally and work with the Joint Learning Network to come up with a framework for some work that we were doing in Africa. And what we found was that we could organize some of these rather complex payment mechanisms into 5 different organizing principles. And I'm going to just go through these in turn. So
the first one is need. And this is really a cluster of those payment mechanisms which are fundamentally about distributing, or allocative efficiency, as we economists call it, distributing resources across a population in a fair way. And that's where you get examples of this would be a capitation model, for example, where you are giving on the basis of a per head of population, adjusted for unavoidable differences in need or even cost. You might also see fair shares formulas, which is where government-funded top slice budgets will be shared out between systems on the basis of a sort of like cutting up a pie, if you like, on the basis of relative need. So that's the need organising principle. The second one, which you see a lot in low-income countries, is capacity. And these sorts of payment mechanisms are really where people are just paid to employ people, or supply hospital beds, or supply capacity. And you can see this either through line item budgets, where the funder will hold the budgets for the hospitals and the facilities and the services, or by block grants, where they just give them a lump sum and say, deliver this capacity for this lump sum. The third payment model, which I've alluded to earlier, is an activity-based payment model, very popular amongst hospital-based hospital-based providers, because they get paid for the things they do. They get paid for seeing a patient. They get paid somebody coming through the door. They get paid for operations. And we've developed some very clever mechanisms of measuring these. We've got payment models that adjust for, how long somebody's in hospital for, whether they're a complex case or not, what their diagnosis is, what procedures they had. I think we've got somebody here from IQVIA. We're going to talk a little bit about DRGs and so on. These are really important things for a hospital to know how much everything costs. Very important for hospitals to know how much different patients cost to deliver a set of activity, but not necessarily always the right way to pay for services. Performance is another method. It's not necessarily separate from the top three. You can have a performance on top of those, but essentially these sorts of models are paying for things to be done well. So they're paying for things like shortening waiting times, that they reward achievements in terms of metrics of operational performance. And then the one that's really exciting everybody, but still is a bit out of reach, is payment for outcomes. And I'm going to talk a little bit about why that's so difficult. But the ideal is that you reward your providers for delivering on a set of outcomes, and that might be that they've actually improved the population's health, or it might be around particular clinical outcomes, or it might be around patient experience and patient-reported outcomes. So when would you use these? So a capitation sort of needs-based model is really a good idea when you're really trying to deliver equity of access, and when your priority is to reduce the gap between one area's level of funding and another. Capacity is really useful where you're building new things. Where you want somebody to build capacity, pay them. Pay them to build capacity. It's the most easy, simple way of getting new clinics built, new models of care built, new services built, equipment, whatever it happens to be. Activity is really good when you have spare capacity and your capacity is underutilised, and you want that capacity to really be, really efficiently used. And then performance is very good when you're trying to push people to change what they're doing. I'll go on some of the disadvantages in a minute, but it can be very good when you want to target some improvement in performance. And then outcomes are obviously, it's wonderful if you can pay for outcomes and achieve innovation and transformation by letting the provider do what they know how to do best, giving them the freedom to do it best, the way they want to do it, and paying them on the outcomes that they achieve.
Gosh, it's hot in here, isn't it? I'm beginning to pass out. Whoever's in charge of the air conditioning, this old lady would like like a little bit of fresh air. What are the challenges? Okay, big challenge with the needs-based model is actually mobilising supply. You know, if you get paid a capitated amount without any performance or outcomes attached to it, it can be very disincentivizing. And I mentioned earlier on this issue about sometimes in those systems where primary care is predominantly paid by capitation. You know, I'm not saying that family health practitioners push patients into other systems because of this, but at the margin, I'm sure that does happen. Capacity is very good at building capacity. It's not very good at utilising it. Okay, so you don't get that efficiency, you don't get that really good operational efficiency that you need. Activity is very good when you're trying to get capacity used and deal with things like clearing waiting lists and clearing waiting time, but it can lead to over-treatment. And in fact, I would go so far as to say that in the NHS in England, one of the reasons why we moved away from it during COVID and within about a month of COVID happening was precisely because of that it had been you know, for several years earlier, we'd seen lots of over-treatment of patients and misuse of hospital resources because they were being paid to do things, and the payment models varied according to how much they were doing. Performance payments, the problems with those is perverse incentives. You know, if you pay for CT scans because you want to uplift everybody so that people who need a CT scan get one, you can end up with everyone having a CT scan when they don't need it. And then the really, really sad thing, I'm a passionate advocate for payment for outcomes, but I have to say it's probably not going to happen in my lifetime. And that's because of two reasons. One is it takes a long time to deliver the outcomes, and small organisations just simply can't take that risk. And the second is that it's very difficult to prove. You know, it's very difficult to test that the outcomes have actually been achieved. We're working in a very complex system, and, you know, evaluating whether somebody's achieved population health improvement definitively enough to pay them for it, very tough. So what does the evidence say? Well, the evidence increasingly says that you do need a blended approach. And in my experience, you need to blend your payment model to fit the problem you're trying to solve. So you need to, it can really help, but you need to see it as something that enables you to solve the problem that you're trying to solve. Now, I don't know, I read the European health profile of Portugal and, you know, did my little background research to come and speak with you here. I've never worked in Portugal. I haven't been to Portugal for 20 years. I'm delighted to be back. But I don't know what your context or priority problems really are. But, you know, I would encourage you to really think about how you can get that flexibility into your system, empower at a sub-regional level, and then allow at the sub-regional level, it might be each of your integrated systems, I don't know whether they have enough scale, but empower them to use those payment models flexibly and solve the problems. They'll be different in Lisbon and Porto and down in the Algarve. Rural and coastal communities will have a different set of population health challenges. Each of your municipalities will be working in a different way with your primary health clinics. So you have to keep that flexibility in mind and pick from each of those payment models the approach that would best work in that local context to solve that problem. I've listed here some of the models that have been highlighted by the World Bank review on the payment models. I'd encourage you to read the report. The reference is here. You can see some really good examples of add-on performance-based models across Europe and also in Australia, and your colleagues in Spain. Bundled payments, very popular for chronic disease. Portugal here is indeed quoted, so you must have some of those examples here of paying using bundled payments.
The US, I evaluated one of the bundle payment programs for CMMI in the US program, Accountable Care Program. Again, it was a wonderful program. 4 bundle payment models were included. I was part of the team that evaluated one of those, but the problems, again, were delayed performance data and attribution of outcome. So bit challenges, but they do exist. And then population-based payments with shared savings. These are the ones I like the most in Germany. And some in the US, some very exciting ones in the US, and the Flanders example that Niamh gave. So I'm going to stop talking now. If I might pass out, but I'm going to stop. And very happy to join the panel and hear the panel reflections. Thank you very much. Thank you, Jacqueline Melenda. Could you please take a seat on the chair close to the upper letters? This one? The other one. And on the extreme, the opposite. Yes, the other one. Sorry. Closer to the upper letters. Yeah, that one. Thank you. Chamo agora ao palco os comentadores deste painel. Vanessa Ribeiro, coordenadora do Núcleo de Planeamento e Inovação da Administração Central do Sistema de Saúde. Filipe Costa, professor assistente convidado e investigador da Nova School of Business and Economics. Julian Perelman, professor da Escola Nacional de Saúde Pública. João Completo, principal, Departamento de Payers, Providers and Government, da IQVIA. Olá a todos, bem-vindos. Jacqueline, welcome. Jacqueline vai juntar-se a nós, o debate vai correr em português, está a ser acompanhada por uma tradutora. Eu vou, neste momento, privilegiar os oradores que ainda não ouvimos falar e, no final, poderão ser colocadas perguntas também à Jacqueline e o debate pode também decorrer juntamente com a Jacqueline, alguma questão que possa esclarecer no âmbito da apresentação que fez. Mais uma vez, contamos com os presentes para responder a 2 perguntas e, no final, também para a colocação de algumas questões que possam considerar pertinentes. A pergunta que agora se remete à plateia é esta: conhece o modelo de financiamento aplicado às unidades locais de saúde? Sim. Conheço, mas não em detalhe, ou desconheço. 3 escolhas múltiplas. Há depois uma outra pergunta que também poderão responder neste sistema. Pensa que o modelo de financiamento implementado nas unidades locais de saúde é transparente e permite compreender o valor atribuído em capita na sua unidade local de saúde? Portanto, remete para a experiência individual. Concordo ou discordo? Vamos depois avaliar aqui as respostas que estão a ser dadas e prontamente já estão a responder a este desafio e vai também ser-nos útil para o debate que aqui vamos fazer. E a discussão agora é à volta do financiamento. Já falámos aqui dos cuidados integrados, mas como é que se financiam estes mesmos cuidados integrados? Mais uma vez, uma questão com bastante atualidade. Eu vou começar necessariamente pela Vanessa Ribeiro. Eu desconfio que já desconfiava que lhe fosse, se calhar, literalmente esta batata quente. Isto porquê, Vanessa? Porque a Vanessa é a pessoa que está a desenvolver este plano de financiamento às unidades locais de saúde e, portanto, a pergunta é óbvia. Que plano de financiamento é este que está a ser desenvolvido? E com base no que ouvimos aqui a Jacqueline, a pergunta mais direta, mais concreta, é esta: é se foi definido exatamente qual é o objetivo que se pretende alcançar com este financiamento e, se sim, que objetivo é esse e, com base nesse objetivo, como é que está a ser feito o pagamento às diferentes unidades locais de saúde? Ok, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui em meu nome e em nome do Presidente da CSS. Cumprimentar o Dr. Xavier Barreto e os demais elementos da APA, assim como a organização desta conferência. E aproveitar para cumprimentar também aqui os meus colegas do painel. Eu acho que a resposta à sua pergunta é mais simples do que podem imaginar, na verdade.
o modelo de financiamento que está hoje em dia em vigor e que entrou em vigor no início de janeiro teve um objetivo muito concreto e que foi nada mais, nada menos do que apoiar a nova transformação em termos de organização do sistema de saúde, portanto, a transformação em um LS. Não tivemos muito tempo para trabalhar no modelo, e não foi só eu, a Ana disse que era eu que estava com o modelo, há várias pessoas envolvidas a trabalhar no modelo, jamais uma coisa desta dimensão poderia ser feita. Eu disse que estava à frente, não sei se que estava à frente, eu não imagino que não esteja a trabalhar sozinha. Não, mas é importante salientar Sim. que modelos deste género têm que ter diferentes perfis profissionais e diferentes visões para conseguirmos ter efetivamente um modelo que funcione. E o modelo tem muitas limitações. Aliás, permita-me contar um bocadinho da história, como é que este modelo surgiu. Em 2022, nós desenhámos uma estratégia de estratificação da população pelo risco. E esta estratégia incorporava diversos componentes, entre as quais um modelo de financiamento para as ULS que existiam à data. Porque as ULS manifestavam abertamente que já não correspondia àquilo que era o desiderato de uma OLS e que o modelo não estava alinhado com aquilo que era o modelo organizacional de uma OLS. E, portanto, daí a ideia de incluir com a estratificação, portanto, trazendo aqui uma componente de robustez ao modelo, melhorar, criar um novo modelo que servisse melhor as 8 unidades locais de saúde existentes. E começámos a trabalhar. No meio de 2023, ou já depois do meio de 2023, disseram-nos, ok, o modelo não vai ser só para as 8 LS existentes, vai ser para as 39 que vão ser criadas agora. Eram só mais 31. Pronto, e acho que era importante explicar isto, porque de facto não era isso que estava planeado. Um modelo destes precisa ser trabalhado, precisa de ser amadurecido. E, portanto, então aproveito já para lhe perguntar, portanto estávamos aqui a brincar de serem só mais 31, mas não é só o aumento em número, é certamente o aumento em diversidade da dinâmica de cada uma unidade local de saúde e também geograficamente onde se localizam, certamente que isso também faz toda a diferença. Portanto, qual foi a grande dificuldade que essa novidade que lhes foi dada trouxe à criação do plano de financiamento? É um desafio enorme conseguir incorporar as diferenças que existem. Todos sabemos disso e todos estamos cientes disso. E não temos os mecanismos todos que gostaríamos de ter para conseguir incorporar essas diferenças. Mas concretamente, estamos a falar do quê? Estamos a falar só em termos de tecnologia, da forma como esse financiamento vai ser feito, ou muito mais do que isso, de que tipo de financiamento, que se os resultados que se pretendem obter são os mesmos para todas, quais é que foram as dificuldades reais que sentiram? Em primeiro lugar, são identificar precisamente as diferenças. Como é que nós, de uma forma sistemática, sem criar injustiças, não é, conseguimos identificar todas aquelas que são as diferenças entre unidades. E isso é um caminho muito longo ainda pela frente, mas eu creio que o facto de se optar por um modelo capitacional e por termos a estratificação da população pelo risco, onde já conseguimos de alguma forma analisar de forma sistemática aquilo que são as necessidades específicas de cada população, penso que já foi uma boa forma de tentarmos incorporar algumas dessas diferenças. Mas, como digo, ainda há um muito longo caminho para percorrer. Mas quando se fala nesse financiamento por cabeça, digamos assim, usando outra terminologia, não tem um objetivo adjacente, não é? Portanto, é um financiamento por pessoa, mas qual é o objetivo que se pretende obter quando se faz esse financiamento? O modelo capitacional, e se formos à literatura, tem o objetivo de gerir melhor a saúde, ou de alguma forma, incentivar a melhor gestão da saúde da população. Esse é o objetivo final, não é? Que as populações, quem está saudável se mantenha saudável, quem está doente, que possa haver uma melhor gestão dessa doença para evitar que haja uma utilização que não é adequada, que não é a melhor para o doente. Portanto, isto está na essência daquilo que é o modelo de capitação. João Completo,
Agora passo-lhe a palavra, porque a IQVIA foi a empresa que ajudou o Governo também a implementar este novo sistema de financiamento, creio que não estou a dizer nenhuma mentira, e tem apoiado esta implementação com base naquilo que é o risco. A forma como consideraram que este financiamento devia ser aplicado está efetivamente a ser aplicado? Boa tarde. Eu vou começar por considerações iniciais à primeira parte e a segunda parte da pergunta. Eu acho que ainda nos falta alguma evidência. Aliás, acho que o contexto político que vivemos veio também, sempre que há alterações políticas, as coisas tendem a demorar um bocadinho mais, porque há mudanças no sistema, não é? Eu, antes de mais, gostava de cumprimentar a todos, começando e agradecendo o convite na pessoa do Dr. Xavier Barreto e dos restantes membros da APA. Vejo muitos ilustres administradores hospitalares aqui e só por dizer que para mim é especialmente gratificante, porque a minha primeira chefe, a doutora Margarida Bentes, era, e durante muito tempo que nos acompanhou, era uma administradora hospitalar de renome e é por isso que eu estou aqui hoje. O modelo, nós na IQVIA, na realidade é uma empresa chapéu que reúne um conjunto de empresas mais vasto, uma das quais a Assist, a empresa original que veio para Portugal pela mão da doutora Margarida Bentes, justamente, que trabalha, cujo core business, a atividade principal, é o benchmarking clínico. Portanto, a nossa atividade desde sempre foi pegar em dados clínicos da atividade hospitalar, e aqui vimos o quadro da doutora Jacqueline a falar no pagamento ou no financiamento, nos modelos de financiamento por atividade, e esse modelo de financiamento por atividade em Portugal, e Portugal foi um país pioneiro nessa matéria, cedo começou a utilizar um sistema que é amplamente conhecido pela plateia e para quem se juntou mais recentemente também já ouviu falar seguramente, que são os grupos de diagnóstico homogéneos, os GDHs ou os DRGs, na nomenclatura americana. Eu tenho que assumir a minha ignorância, não sei o que é, já agora se puder explicar rapidamente. Muito rapidamente, eu acho que é importante, as pessoas aqui saberão melhor, mas na prática trata-se de um sistema de financiamento prospectivo, em que o que se faz é pagar em função daquilo que é a perspectiva de consumo de recursos que um determinado doente tem num episódio hospitalar. Okay. Eu vou ao hospital porque parti a perna, fui atendido na urgência, fui internado, fizeram-me um conjunto deram-me um conjunto de diagnósticos e de procedimentos, e no final, com base nessa informação clínica, é-me atribuído um grupo. O João Completo é do grupo X, que, de acordo com o que fez, isto está tabelado em Portaria Diário da República, devemos compensar o hospital por essa prestação de X euros. Na realidade, depois a compensação não é dada diretamente ao hospital, o que é feito é uma média ponderada de todos os GDHs, de todos os doentes, de todos estes grupos em que os doentes caem dentro do hospital, e no final isso atribui-se ao hospital uma média que se chama o índice de case mix. Okay. Isto para tentar simplificar, não quero entrar em mais detalhe técnico, mas na prática o hospital tem um peso, até há bem pouco tempo, tinha um peso na sua complexidade, em função do mix de doentes que tratava, cada um desses doentes classificado num GDH. A parte curiosa é que os GDHs vêm da cultura americana, eu vou-lhe chamar cultura americana, mas é do sistema americano Medicare, Medicaid, e foram utilizados para financiar primeiramente o sistema que é pago por seguradoras, em que havia justamente um incentivo eu vou-lhe chamar prémio, mas não é um prémio, é um incentivo à produção de mais atos clínicos, porque na realidade não havia partida de risco. Sempre que o médico pedia mais um exame ou fazia mais uma cirurgia, pagava-se mais por isso. E o GDH, como é um preço compreensível, é um preço quase por pacote, faz com que o prestador não tenha incentivo em ter que fazer mais do que aquilo que o doente precisa, mas depois é preciso ver... Não, a minha pergunta é mesmo não. Porque será sempre no limite será sempre uma média e portanto quanto mais incentivos houver para fazer essas práticas clínicas, certamente mais receberá. Mas eu enquanto prestador de cuidados, se sei que recebo 1000 euros por tratar aquele doente daquela patologia, naturalmente, e desde que o doente seja bem tratado, e depois vamos à outra parte que é preciso incorporar nisto, que é outcomes, ou KPIs, é preciso haver informação que nos diga se depois esse resultado que se obteve foi bom, mas em teoria eu, enquanto prestador, não tenho interesse em gastar mais se eu tenho o meu doente já bem tratado, ou tratado como era suposto ser tratado.
O que acontece é que às vezes... Portanto, nesse plano de financiamento não cabe a visão idealista da Jacqueline dos resultados. Por uma razão. De financiar os resultados. Eu diria que, mais recentemente, quando começámos a olhar para performance, que era o capítulo ou a linha seguinte que tínhamos a seguir à atividade, começámos a estabelecer nos contratos de programa dos hospitais um conjunto de KPIs que os hospitais devem cumprir para garantir que há essa qualidade e essa eficiência, nomeadamente um tempo de internamento máximo, médio máximo, uma taxa de complicações que esteja ajustada ou que esteja de acordo com o que era expectável, uma mortalidade hospitalar que não seja também desajustada e, portanto, mais recentemente começaram-se a incorporar indicadores de eficiência e de qualidade nos contratos de programa para efeitos de financiamento. Mas nessa lista nunca falou em promoção de boas práticas de saúde, naquilo que pode ser a prevenção da doença, a não ida ao hospital, não é um incentivo sempre a alimentar os cuidados médicos e hospitalares. E as questões da prevenção, por exemplo, as questões da gestão da doença antes de ela ir para o hospital, portanto há um conjunto de áreas que têm que ser abordadas e que eu diria que cada vez mais são mais importantes ou tão importantes como as outras, que é pegar nos recursos que temos e conseguir investir naquilo que é a gestão da doença e naquilo que é a prevenção da doença, e este é o objetivo provavelmente mais difícil, porque pegar numa bolsa de dinheiro e dividi-la ou pela atividade, ou pelo desempenho dos hospitais, ou até pela carga de doença da população, que é mais difícil porque obriga a ter mais informação, e isso a Vanessa sabe melhor do que nós, obriga a um estudo mais aprofundado, mas esses dados existem. Mas mais difícil do que isso é depois passar para aquilo que é o fim, o bem melhor, que é conseguir garantir que essas pessoas nem sequer têm que ir ao hospital ou à urgência. Deixa-me então passar a palavra ao Filipe Costa. Filipe, para que me diga qual é a sua visão ideal de um plano de financiamento. Já conhecemos a da Jacqueline, ela diz que de alguma forma pode ser um pouco utópica, ou pelo menos já não está convencida que poderá assistir ainda em vida essa visão que gostaria para o plano de financiamento da saúde. A do Filipe, qual é? Antes de mais, boa tarde e agradecer à PAN na pessoa do Dr. Xavier Barreto e agradecer aos meus colegas que também estão aqui no painel. Eu tenho uma visão muito particular, não só pela experiência, mas por todo o estudo que tenho feito à volta de toda esta componente. Eu acho que Portugal tem um conjunto de pequenos e grandes projetos bem edificados, bem conceptualizados, mas que continuam a funcionar como um silo e não tem uma integração global naquilo que é uma visão verdadeiramente de valor. E quando nós queremos verdadeiramente medir aquilo que é o nosso produto, que é saúde, nós esquecemos que precisamos de medir saúde. Porque a saúde tem um custo alto, e estamos aqui a falar de financiamento, mas antes de falarmos de financiamento temos que falar de custo. E quando diz medir a saúde, é diferente de medir a doença? Medir a saúde implica toda a componente, desde aquilo que é um mecanismo que contribui para a doença, como aquele que é um mecanismo que evita a doença ou aquele que tem minimização da carga de doença na sua continuidade. E por isso, a cadeia de valor é uma cadeia alargada naquilo que é o plano de cuidados daquilo que é uma linha de patologia ou uma linha de condição de doença. Ou de doença, ou neste caso, condição clínica. Porque nós, quando nascemos, sabemos que temos uma condição depreciativa, que é normal naquilo que é o nosso processo de vida até à morte. E por isso, é muito importante que cada vez mais, quando pegamos nestas iniciativas, as podemos integrar e ter uma visão verdadeiramente integrada. Nós não podemos ter financiamentos baseados em valor sem termos uma boa estratificação de risco. Nós não podemos ter um modelo de financiamento ajustado se não continuarmos a olhar para um movimento de capita. Nós não podemos continuar a pensar em ter um mecanismo de financiamento por valor se não soubermos o custo daquilo que estamos a fazer. E a verdade é que nós não sabemos quanto é que me custa exatamente aquele ato naquilo que é a afetação de todos os meus custos, não só os meus custos diretos, mas todos os meus custos indiretos, os custos de estrutura, tudo aquilo que contribui para aquela carga de produção. E a questão é, quando nós conseguimos olhar quanto é que isto custa e pelaquela linha de condição sabemos que resultados são inequivocamente específicos daquela condição, que é esse nível de granularidade que nós precisamos para perceber um dos principais problemas que estão associados ao modelo de financiamento e, neste caso, ao modelo da despesa, que é a variabilidade. E nós não conseguimos ter granularidade para entender que a variabilidade clínica é não explicada
e que nos leva a uma grande capacidade de expressão, e por isso é que os bundle payments, na prática, vêm mascarar um bocadinho aquilo que é a ineficiência, porque na realidade no bundle payment eu estou a incorporar todo o risco partilhado que eu tenho por aquilo que é a minha prestação. Mas isso é errado, porque na realidade eu estou a incorporar toda a probabilidade de risco sobre um valor que não incorpora a máxima eficiência. Ora, os modelos de valor, quando foram incorporados na sua concepção, disseram, efetivamente eu vou pagar aquilo que é a máxima da eficiência e vou ter uma componente variável no atingimento desse resultado, para o qual eu sei o que é que tem que ser o preço correto para atingir esse resultado. E quem é que compete fazer essa avaliação? Todos nós que fazemos parte daquilo que é a verdadeira cadeia de valor. Nós temos uma integração vertical e todos nós somos responsáveis pela realização da mediação dessa carga de despesa, porque a questão é vista ou como despesa ou como investimento. Nós podemos ter um investimento se produzimos melhores resultados para os nossos doentes. A questão é que nós temos que saber que resultados efetivamente é que estamos a produzir para os nossos doentes e conseguirmos controlar essa granularidade. Porque senão vamos ter aspectos demasiado globais e nunca conseguimos controlar aquilo que são os aspectos macro ou os aspectos preventivos. Nós precisamos, obrigatoriamente, de perceber onde é que está a despesa na carga de doença para conseguirmos perceber quais são as intervenções precoces para minimizarmos e precisamos achatar aquilo que é uma curva exponencial. Enquanto não tivermos noção real do nosso custo naquela condição e que resultados são inespecíficos nesta variância, nós nunca conseguiremos controlar ou mediar esse processo. E por isso, os modelos de financiamento de saúde baseados em valor baseiam-se essencialmente nestas componentes. E eu comecei por fazer a pergunta de qual era o objetivo que se pretendeu atingir quando se delineou o plano de financiamento para as unidades locais de saúde. Eu sei que fugiu um bocadinho à questão. A minha pergunta é se é possível saber qual é esse objetivo a atingir sem se conhecer essa impressão digital, digamos assim, da saúde em Portugal, esse retrato que está a falar agora e que diz que é essencial exatamente para saber o que é que se está a financiar. Ou seja, é possível definir objetivos sem se conhecer a realidade da saúde em Portugal? Nós temos que ter uma questão que é evidência daquilo que estamos a produzir. E para isso nós temos que apostar seriamente que essa evidência seja produzida de uma forma recorrente, de uma forma idónea e que aquilo que suporta a nossa tomada de decisão não sejam percepções de saúde, mas sejam evidências do que estamos a acontecer. Temos que ter capacidade que os outputs nos próprios processos clínicos sejam automatizados para nós conseguirmos extrair esse tipo de informação. A maior parte dos resultados em países desenvolvidos do modelo de valor em saúde, mais de 50% dos resultados contribuem para a tomada de decisão e para o próprio financiamento, vêm diretamente dos doentes, porque na realidade, se os doentes estão no centro da equação, porque é que não colocamos os doentes a terem esse grau de especificidade e sensibilidade naquilo que é a produção desses resultados? Porque sim, os resultados que vêm dos doentes têm alta especificidade e sensibilidade por nível de condição de doença quando são bem aplicados. Nós não podemos estar a avaliar uma condição global, um questionário global, para uma condição específica. Isso não tem especificidade nenhuma. E por isso é muito importante nós termos esse nível de granularidade e especificidade. Com esse nível de dados, com essa capacidade que os dados estão a ser gerados de forma inequívoca, nós vamos conseguir tomar melhores decisões. Juliane, partilha esta ideia de que os dados são essenciais para definir qual é o plano de financiamento que deve ser aplicado e remeto já a outra questão em simultâneo. Se faz sentido estarmos a falar num plano de financiamento ou em planos de financiamento consoante a particularidade de cada instituição, cada entidade, neste caso de cada ULS. Sim, bem, muito obrigado também pelo convite para estar aqui. Eu diria que antes de falar, não vai ser novidade nenhuma aquilo que eu vou dizer, mas eu penso que antes de pensar em financiamento, para quem que deve ir maior ou menor financiamento, em função de quais critérios, acho que temos que sempre voltar a falar da questão da governação. Ou seja, se eu perguntasse às pessoas aqui na sala qual tem sido o modelo de financiamento hospitalar em Portugal nos últimos anos, penso que as pessoas diriam, pronto, foi um modelo de contratualização, contrato de programa, baseado numa atividade programada, negociada, consultas, com um preço atribuído a cada um deles. Agora, na prática, o que tem acontecido não é esse modelo de financiamento. O que tem acontecido na prática é, essencialmente, um modelo de reembolso de custos.
Porque quando os hospitais tinham dívidas, havia alguém que vinha e fazia o tal bail-out a pagar essas dívidas. Portanto, no fundo, mais eu gasto, mais eu recebo. Não é? Portanto, a mim não me faz muito sentido. Ou seja, nós podemos estar aqui horas a discutir excelentes modelos de financiamento, todos os mais interessantes uns com os outros. Mas enquanto não tivermos certeza de qual vai ser o modelo de governação, ou seja, qual vai ser a responsabilização destas ULS, qual vai ser a accountability, não é, no fundo, qual vai ser o reporte de informação, qual vai ser a monitorização dos resultados, o que é que vai acontecer quando houver lucros, o que é que vai acontecer quando houver perdas, quais vão ser as consequências, não vale muito a pena estar a discutir esta questão. Pronto, isto é um ponto prévio. Deixe-me fazer um parênteses, não para pedir uma resposta muito longa, mas para perguntar à Vanessa se alguma destas questões está, eu creio que há 2 microfones, se alguma destas questões foi ponderada na estratégia de financiamento agora das ULS. Sim, esta questão de, enfim, independentemente da performance da entidade, que não eram só ULS, que até aqui eram hospitais, efetivamente sempre houve este histórico de chegar ao final do ano, ao final de 2 anos e cobrir aquilo. É verdade, e nós estamos perfeitamente cientes que este é um problema. Agora, vamos falar de integração. Falámos aqui de integração da segurança social com a saúde. Falta aqui as finanças, não é? As finanças também têm que compreender que temos aqui particularidades, então agora com este novo modelo organizacional temos efetivamente outras particularidades que têm que ter uma perspectiva diferente. E o Juliano falava também de vou ser rápida, de uma outra componente que era, se alguém, ou quando alguém tiver lucro, o que é que nós fazemos com isso? Isso foi algo que não foi incorporado neste modelo, nem nunca foi até aqui. Mas é algo que efetivamente até a Jacqueline falou dos shared savings, não é? E isso é algo que a mim, pessoalmente, me faz sentido considerar como uma evolução do modelo de financiamento. Porque até aqui, quem tinha pior performance acabava por receber na mesma. Era beneficiado. Quem com tinha mais. melhor acabava por ser prejudicado. Portanto, faz-me todo o sentido que isso existe e que até possam usar esses shared savings para investimento, para novos projetos, para melhoria daquilo que daquilo que são os processos da ULS. Juliano, volto a si. Portanto, estamos a falar de incentivos pela positiva, não é? Sim, agora a questão dos incentivos. O que me preocupa é quando nós pensamos pensamento por captação, acho que a ideia da captação é fantástica, não é? Portanto, temos uma população... Não percebi, a ideia da captação. Da captação parece-me muito boa. Parece-me muito boa a ideia. Eu sou responsável por uma determinada área geográfica, pela saúde desta população e, portanto, tenho todo o interesse em fazer o máximo de prevenção, de gestão da doença, acompanhamento. Agora, mas vou já remeter outra questão. A questão da capacitação, como é que se calcula em hospitais onde que não sabem qual é a sua verdadeira capacitação? São João, Santa Maria, que recebem pessoas de todo o país, portanto, num ano podem ter 2.000 e no outro ano 20.000. Claro, estou a falar, a tirar para o ar. Esse aqui é o ponto. Eu diria que é aqui 2 pontos, não é? Há um primeiro ponto que é a questão de que, no fundo, ao longo do tempo, no fundo, nós temos nos habituado à ideia de uma certa liberdade de escolha, não é? E uma ideia de que há alguns hospitais que têm uma maior capacidade para tratar doentes mais complexos, Santa Maria, São João, Santo António, Coimbra, e portanto o que é que acontece quando esses hospitais depois vêm captar doentes que vêm de todo o país, não é? Como é que acontece se eu sou responsável por uma área geográfica, mas depois se recebo doentes que vêm de outras áreas? Como é que eu vou gerir isso? Há uma segunda questão, que é, nós estamos a pagar, portanto o modelo, é muito engraçado porque para a Inglaterra estávamos a falar de 40 entidades, não é? E aqui estamos a falar de 39 ULS, portanto parece um modelo muito parecido. Agora, estas ULS são essencialmente, enfim, incorporam os centros de saúde, não é? Os cuidados de saúde primários, mas são principalmente hospitais, não é? E, portanto, o hospital não faz prevenção. O hospital pode fazer alguma prevenção, mas não é o seu core business. O seu core business é fazer cirurgias, tratar situações agudas, cuidados mais especializados e, portanto, eu não vejo muito bem como é que a captação se adequa a um modelo no qual
o que é pedido é produzir determinados serviços. Podemos remeter aqui a pergunta já ao João, que defende esse modelo, portanto, de que forma é que a capacitação pode responder a todas estas diferenças? E eu junto mais uma, porque temos uma população que é completamente desconhecida, que refiro-me aos imigrantes. Por exemplo, o Algarve não faz ideia de quais são os seus utentes verdadeiramente, porque tem muitos utentes de forma sazonal na região e, dependendo da área geográfica de onde vêm, podem ter maior ou menor risco. Sim. Eu começava, se calhar, por dizer que o financiamento por captação não é uma panaceia. Não vai resolver todos os problemas que temos, e alguns históricos, e alguns que têm a ver com questões culturais de um país que, apesar de tudo, não é muito grande, mas que tem diferenças. Aliás, eu diria que, e voltando ao início da pergunta, em primeiro lugar, o que se deve fazer é caracterizar a população. Este é o primeiro passo. É olhar para a carga de doença com base nos dados disponíveis, que são muitos, porque temos uma tradição, por causa destes GDHs e destas caixinhas que criamos, de ter muito detalhe clínico e de associar esse detalhe clínico todo aos doentes e dizer, nesta zona, existem doentes de maior complexidade, com uma predominância da patologia A, B ou C e que têm que ser endereçados de uma forma especial. E começa por aí. Agora, a questão dos KPIs que se colocou, ou que se começou a colocar já no final do fim de vida do GDH, e como o Juliano referiu, é verdade, nós calculávamos o GDH, o índice case mix, no final o dinheiro não dava para tudo e o governo tinha que pôr mais dinheiro para pagar a conta do hospital. Mas isto permitiu-nos criar outra coisa, permitiu-nos criar um sistema que junta doentes com características parecidas e que nos permite avaliar esses doentes em função daquilo que são os outcomes que eles têm. Estas ferramentas de estratificação pelo risco são o passo seguinte, eu diria, e acho que este processo tem sido todo muito natural, e é natural que seja assim em todos os países, como a doutora Jacqueline referiu, que é, nós vemos nos hospitais, e efetivamente os hospitais são o centro, ainda são o centro, mas nós vemos nos hospitais muitas necessidades que têm que ver com aquilo que acontece antes do doente chegar ao hospital e depois do doente, ou quando o doente tem que sair do hospital. E nós vemos isso todos os dias na pressão das urgências, vemos isso todos os dias na dificuldade de tirar doentes para cuidados continuados, ou os casos sociais que nos estão a ocupar camas nos hospitais. Como é que estes sistemas permitem abordar isso? Porque estes temas, era de facto a pergunta e essa era a pergunta base. Os estudos mostram que as condições gerais de vida, a habitação, recursos financeiros, educação e emprego, é o que tem maior impacto na saúde e no bem-estar das pessoas. Mas quando temos uma caracterização da saúde das pessoas, em função da carga de doença delas, nós conseguimos criar com estes sistemas, e eu não vou entrar em detalhe técnico, mas os ACGs, que é o sistema que nós representamos e que está a ser utilizado pela ACSS, têm associado a ele modelos de risco que permite que cada cidadão, ou que se tenha uma ideia, para cada cidadão, de qual é não só o custo expectável, ou o custo que ele tem agora e a carga de doença que ele tem associada, mas qual é o risco que ele tem, por exemplo, de ser internado nos próximos 6 a 12 meses. Mas esta não é só uma caracterização de saúde, seria uma caracterização também social e conseguir... E há fatores sociais que o modelo não incorpora. Conciliar essas duas áreas e perceber qual é o risco. É verdade, e há fatores sociais que o modelo não incorpora porque nós não temos ainda reunida toda a informação. Mas o modelo vai se aprimorando com isso. Eu acho que a questão social, e vemos isso nas regiões que eu estava a falar há pouco, é muito importante. Que profissões é que as pessoas têm? Quanto é que as pessoas ganham? Aliás, no Reino Unido, a questão do Reverse Health Law, ou Inverse Health Law, tem muito a ver com isso, não é? Tem a ver com o facto de estarmos a pôr mais dinheiro no sistema e às vezes as pessoas que mais precisam não são as que vão beneficiar dele. E nós queremos mudar isso. Nós queremos que o dinheiro que se ponha, ou que a gestão do dinheiro que se faz, vá beneficiar aqueles que precisam mais. Mas para isso, volto ao início, é preciso caracterizar bem a população e dizer que se aquele doente tem mais carga de doença e tem um risco maior associado, então nós temos que apontar para ele. Só muito rapidamente, eu não quero privar os meus colegas de dar mais informação. Aliás, eles, nesta sessão, o conhecimento aqui é tão grande, sobretudo na parte de quem executa, eu vou dar aqui essa primazia à Vanessa, porque tem esse trabalho, ou lidera esse trabalho, mas na realidade nós sabemos, isto está documentado, que 20% da população na maior parte das regiões gasta 80% dos recursos em saúde. E 5% gasta cerca de 50% dos recursos em saúde. Em Espanha, que é um país próximo, nós fizemos essa análise e era isso que dava. Se nós apontarmos armas, quando digo armas, armas positivas, não é? Armas de bondade, a estes grupos que são mais necessitados e que têm um custo maior, nós conseguimos resolver de uma forma muito cirúrgica
uma grande parte dos problemas. E é aí que entram as questões do disease management e case management. Agora, é preciso que as ferramentas saibam resolver isso. Nós até há pouco tempo não tínhamos ferramentas para resolver isso, por questões várias, por questões culturais, porque nos habituámos a trabalhar muito da mesma maneira. Mas neste momento já temos. Agora, é preciso fazer este processo, que a CSS está a trabalhar nele, e a Vanessa está a trabalhar nele, de utilizar e de ir aprimorando estas ferramentas, para que consigamos chegar a esse fim no final. E, portanto, em resposta à pergunta que tem a ver com o que o Julian disse, estas ferramentas não servem só para pagar e para distribuir dinheiro, servem também para olhar para a população, perceber os riscos que essa população tem, endereçar estes riscos preventivamente e, se possível, utilizar o excedente para investir na prevenção da saúde e nesta melhor gestão da saúde. Julian, na forma como, Jacqueline quer falar, passo-lhe já a palavra, da forma como este sistema está criado, estes objetivos que o João traçou são possíveis no atual financiamento, à luz do atual financiamento, ou será muito difícil? A mim o que me preocupa é a questão de, no fundo, quando vemos, talvez não é, se nos pomos fora, pensamos não é o mais importante, mas o que é a população portuguesa, de que é que ela se queixa? É da questão do acesso, não é? É o acesso, eu tenho que esperar para ter uma consulta, tenho que esperar para fazer cirurgias, etc. E, portanto, é verdade que isso não é o ideal do ponto de vista mais teórico, conceptual, mas tem que haver uma componente de pagamento pela produção. Ou seja, as pessoas, os hospitais, os prestadores de cuidados, têm que ser, de uma certa maneira, incentivados a realizar as atividades, porque isso que é essencial para o acesso. As pessoas poderem ter as suas cirurgias mais ou menos atempadamente, poderem ter consultas e, portanto, tem que haver, no meu entender, uma dimensão de produtividade no financiamento. Em todo caso, não podemos passar de um sistema no qual a produção era favorecida a um sistema no qual a produção não é favorecida. Porque então aí as pessoas sentem, estamos a perder alguma coisa, portanto não vale mais a pena trabalhar. Jacqueline, please. Thank you. Thank you. I thank the translators because they're doing an amazing job. I hope that I've understood it correctly. I just wanted to say a couple of things which I didn't cover in my presentation, but given the discussion might be worth voicing. The first one is, in my experience, I haven't yet come across a payment mechanism that really does justice to prevention. And the reason is that 90%, well, I think the figure 80% was mentioned earlier, but it is between 80 and 90% of the variation in health outcomes is nothing to do with medical treatment. The biggest driver is in the evidence is personal behaviours, which can be dealt with by public health programmes, which can be funded through a different route. And then a lot of the rest is to do with wider, what we call the wider social determinants of health. So this is your issue about unemployment and housing and, all of those things. Those are not addressed by how you pay an acute provider for delivering operations. They can't be, because they're long-term, they take a long term to deliver on, and if you're expecting a hospital provider to tackle that challenge on their own, I think you're being very ambitious. So that's the first thing. The second thing, I think, is that the other thing I should have mentioned in my presentation is that some of the more successful initiatives have been done because payment models have instead been seen as a barrier that have to be broken down. So in other words, if your payment model is getting in the way of your acute paediatrician spending time in the primary healthcare centre and with your municipalities working with family units to help children and families manage health issues relating to their children, which is much more effective and beneficial in the longer term. If your payment model's stopping them doing that, change the payment model or allow some flexibility to move away from it. So that's another way of looking at this. Don't try and find the big picture. Work practically to solve the problem that you're facing.
Thank you. Vou aproveitar esta ideia, Vanessa, porque de facto, vou aproveitar esta ideia, Vanessa, porque de facto aqui no intervalo até a questão levantou-se. Estamos a falar aqui em cuidados que são integrados, e falámos muito aqui das parcerias, nomeadamente com os municípios, e de que forma é que eles podem fazer a promoção da saúde mais do que o tratamento da doença. Da experiência que tem, será sempre muito difícil pensar que o financiamento das ULS vai juntar ainda essa fatia das parcerias, ela terá a ser deixada de fora para poder ser eficaz e adequada, ou, enfim, acha que pode ser tudo colocado no mesmo bolo e cada ULS gerir a sua fatia do financiamento e fazer as parcerias com quem bem entender? Honestamente, eu não sei qual é que é a melhor solução, nem antevejo qual é que vai ser, mas a Jacqueline, por acaso, falou num elemento que me pareceu interessante, que era haver uma espécie de um orçamento comum entre a saúde e a segurança social, que pudesse ser usado, por exemplo, nestes programas de promoção da saúde. Na verdade, eu creio que existe, não sei se alguém saberá desta questão mais, não existe. Eu tinha a ideia que existia uma parte partilhada. In Finland, Jacqueline is saying that in Finland that exists, so it's very far away. Mas penso que essa pode eventualmente vir a ser uma das soluções. Agora, estas duas últimas Isto semanas... para que o Ministério da Saúde ficasse dedicado àquilo que é o tratamento, a parte do tratamento e a parte social mais ligada à prevenção e à qualidade de vida? As coisas não se podem dissociar assim. Por isso é que me faz sentido que haja um orçamento comum onde haja responsabilidade das duas partes. Okay. Sim, exatamente. Isso é aquilo que me faz sentido. Mas ia dizer que, independentemente do modelo de financiamento, e se há específico para os municípios e uma parte para a saúde ou não, nas duas últimas semanas tenho falado ali com a equipa do professor Alexandre Lourenço. E, quer dizer, eles estão a fazer parcerias, estão a trabalhar com os municípios, estão-se a organizar e a arranjar maneira, independentemente do modelo de financiamento, para realmente evoluir naquilo que é a integração de cuidados. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Neste momento sentem-se numa espécie de terra de ninguém? Ou seja, estão à deriva? Sabe-se qual é... Estou a ser dura nas palavras, é verdade. Estamos perante houve uma transição governativa. Está claro como é que o financiamento das ULS está a ser feito atualmente? Pelo menos até que exista nova orientação, se ela vier a existir. Eu tenho que ser honesta e assumir aqui que efetivamente a comunicação que foi feita em termos do modelo de financiamento não foi talvez a mais adequada. Sobretudo quando é um modelo de financiamento novo, quando há um modelo organizativo novo e é tudo novo. E portanto talvez... E essa falta de clareza está a dificultar o que é exatamente? Não sei se está a dificultar, porque eu, como disse, há OLS que se estão a mexer independentemente do modelo de financiamento e conseguem criar uma visão para aquilo que têm para conseguir evoluir. Portanto, não acho que a questão seja essa. Agora, efetivamente, também temos que ver que estamos aqui a transitar de um modelo baseado na produção, onde as pessoas sabiam exatamente o que é que tinham que fazer. Quer fazer mais consultas, fazer mais urgência, fazer mais cirurgias, etc, etc. Mais para receber mais. Exatamente. E agora caminhamos para um modelo que é exatamente, não vou dizer que é exatamente o oposto, mas que é muito distante. E em que estamos a introduzir autonomia e liberdade para as próprias ULS, com base naquele montante que recebem, poderem organizar-se e poderem montar os processos de cuidados que são os mais eficientes e que eles acham que respondem efetivamente melhor àquilo que são as necessidades das suas populações específicas. Eu acho que essa é a pergunta, é o raciocínio certo agora para remetermos as perguntas à plateia. Dar conta aqui que é muito claro que a maioria dos presentes discorda do modelo de financiamento que está implementado nas unidades locais de saúde, pelo menos não concordam que seja transparente e que permita compreender o valor atribuído em capita na sua unidade local de saúde. Portanto, pelo menos a experiência que têm na unidade local de saúde em que trabalham reflete estes resultados. 26 discordo e duas pessoas apenas que concordam. Nesse sentido,
Perguntava se alguém quer explicar por que razão é que votou neste sentido, porque é que discorda, o que é que está mal, quais são as sugestões que aqui podem ser deixadas. Não sei se há algum braço no ar para intervir. Se não houver, eu vou... Sim, por favor, Francisco. Mas ainda pode responder. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu queria, sobretudo, fazer um comentário e pedir um esclarecimento à Jacqueline. O comentário tem a ver, um sistema de financiamento é sempre um sistema, digamos, de partilha de risco, associando esse risco mais à entidade financiadora ou às entidades prestadoras. E aquilo que nós temos assistido nas últimas décadas é uma evolução de risco nas entidades pagadoras por pagamento ao ACT, pagamento por GDH, digamos, pagamento pela prestação, para modelos que, de facto, tentam concentrar o risco nos prestadores, captação, orçamento global, enfim, para exatamente tentarmos um objetivo que é conter o crescimento da despesa, que é um objetivo universal, tentando com isto minimizar as consequências negativas desta contenção de despesa. Há neste momento também, provavelmente, incentivos e caminhos para que voltemos a lógicas individuais e lógicas muito partilhadas. Na minha opinião, esse é o esforço que os prestadores estão a fazer para voltar a devolver o risco às entidades financiadoras e, portanto, espartilhando muito o financiamento por condições de doença, por patologias, por N critérios, voltar novamente a criar as condições para que o crescimento da despesa possa retomar, digamos, os seus anos dourados de há 20, 30 anos. E por isso mesmo, portanto, também era ótimo que conseguimos financiar por resultados, não é? Mas, conforme a Jacqueline disse, eu também não conto ver isso, digamos, durante a minha vida. Agora, em termos um bocadinho mais práticos, em Portugal estamos perante um momento de transição e aqui era que eu pedi à Jacqueline se nos podia trazer alguma informação sobre como é que se devem processar estes momentos de transição. Ou seja, de transição na organização e transição no modelo de financiamento. E fazendo um bocadinho apelo à minha experiência, há 20 anos, quando se começaram a usar os GDHs no financiamento hospitalar em Portugal, o primeiro ano foi 90% o modelo antigo, 10% GDH. No segundo ano foi 80% modelo antigo, 20% GDH. Eu não tenho a certeza que tenha sido assim, mas tanto quanto eu percebi, para 2024 mandámos de cabeça para a piscina e saiu um quadro com os valores finais. Mas, portanto, Jacqueline, o que é que nos pode recomendar sobre como gerir este processo de transição? E um outro ponto, a Jacqueline recomendou, e bem, que haja muita flexibilidade nas entidades prestadoras sobre como distribuir os recursos financeiros. O receio que existe em Portugal, e penso que é um receio bem fundamentado, é que, assim sendo, seja a componente hospitalar, a componente mais diferenciada a absorver a maior parte dos recursos em detrimento de cuidados comunitários, cuidados de saúde primários, cuidados continuados. Também aqui, da sua experiência, há alguma recomendação que nos possa fazer para evitar que isso aconteça? Jacqueline. It's difficult. You've left me speechless, really. I wouldn't dare to recommend because I don't know enough about the current context, and that is so important. But I will say a couple of things. If you are paying the full capitation models in the USA, when they did their accountable care organisation, full capitation pilots, they worked pretty well. The evaluations have been quite powerful. I think there's been some good published evidence on that. But they're big, and they know their costs, and they can take risk. And the payment models were over a long period of time, so they were actually able to invest.
did they cover fully the prevention side? Possibly at the level of the individual, because individuals were encouraged to stop smoking, obese people were encouraged to go on better diets to reverse their diabetes. You know, those kinds of things do take a while to impact on the health system, but they were built into some of those models. But obviously, you know, it doesn't necessarily work so well when you're talking about community-based prevention programs. It doesn't work well when you're talking about those relationships with municipalities, which generally is not strong in the American experience, for lots of different reasons. So it really is about, this issue about risk, is the provider has to be big enough to take it. And they have to know their costs. It's so important to know how much everything costs. It's vital. Doesn't mean you pay them per thing they do, but it does mean that they can control how they spend their money. So I would encourage you to think a little bit about that. If you don't have anything attached to the capitation in terms of lead indicators for outcomes, then the risk associated with the capitation model is that the queues will just get longer, the short-term costs will go up, and the cost pressures will go up because everyone will be reacting. And I suppose the third recommendation is, if you don't put enough into the system and you don't level up your prevention spending and your social care spending at the same time, then you're putting an enormous amount of pressure on your hospital providers to deliver all of the objectives you talked about through, you know, through a payment model that's probably going to be stretched too far. Sorry, that's probably what I've probably said more than I should have said. Thank you. Vanessa, não sei se quer também esclarecer a dúvida do Francisco Gomes relativamente ao financiamento para este ano. É verdade que nós alocámos uma percentagem grande à capita e talvez numa fase de transição possa não ser a melhor solução. Não sei, vamos ver. Agora também temos o primeiro ano para começar a avaliar essas questões. Mas há aqui um ponto que é importante. Este modelo não é um modelo puro. Ele não é único e exclusivamente captação. Portanto, ele tem a componente dos fluxos para corrigir, tem a componente das linhas específicas de financiamento, portanto, para determinadas condições, sobretudo condições crónicas, temos os bundle payments, digamos assim, e há várias, e depois ainda temos a componente dos incentivos. Portanto, as organizações, em função de objetivos de qualidade, de acesso, de integração e de eficiência económica ou financeira, ainda recebem mais um montante se conseguirem cumprir aqueles objetivos. Mas é igual para todas as ULS, para as 39? Sim, é igual para todas as ULS, sim, neste momento. Muito bem. O nosso tempo chegou ao fim. Eu vou, também não vejo mais intervenções na plateia, portanto eu vou dar como finalizado aqui o nosso debate, ainda que na verdade eu acho que ficaríamos aqui bastante mais tempo a falar sobre esta questão. Jacqueline, thank you. Também agradeço à Vanessa, ao Juliano, ao João Completo e ao Filipe Costa a vossa presença e os esclarecimentos que trouxeram, e a todos na plateia que estiveram connosco, a vossa atenção e participação, também os meus agradecimentos. A healthier future. That's what drives us. And as the world evolves, so do we. For over 125 years, we have taken on some of the most complex challenges in healthcare. Listening and responding to the ever-changing needs of people around the world. We focus on the long term, leading investment in research and development, striving to improve lives today and for generations to come. We're advancing science to ensure everyone has access to the healthcare they need. Always innovating,
We bring together dedicated people and diverse perspectives from across our global network, empowering each other to keep breaking new ground. But we can't do it alone. To succeed, we collaborate with each other, with our partners, with governments, with patience. Proud of what we do, we're here because we care. Our work creates a future where we all have more time with the people we love. That's what makes us who we are. That's what makes us Roche.